Eu costumo dizer que uma das coisas mais destrutivas para o psicológico do investidor, que tem carteira de ações, claro, é a ideia de que exista algum tipo de controle sobre as cotações, ou que alguém sabe, né, se o preço das ações vão subir ou cair, ou quando isso vai acontecer, como se isso fosse possível. E esse pensamento é terrível porque deixa o investidor preocupado justamente onde ele não tem controle. Por que que eu vou ficar preocupado com uma coisa que eu não tenho controle? Se eu sei que as ações vão variar, a preocupação que eu tenho que ter é da quantidade de ações que eu vou ter em relação ao restante do meu capital. Mas eu não posso ficar preocupado diariamente se as ações vão subir ou cair, porque eu não tenho o mínimo controle sobre isso. E aí a pessoa fica preocupada com uma coisa que ela não tem controle, quanto o que realmente ela deveria estar preocupada, normalmente ela não está, que é ter uma carteira de qualidade e entender sobre onde ela está investindo, né? E mais ainda, entender que se ela tem uma boa carteira, em algum momento no futuro, o mercado vai convergir para essa carteira. Isso é uma questão de tempo. Claro que é um tempo que a gente não tem como precisar. Por isso que eu falo sempre, né, doa quem doer, né, o investidor pode aceitar isso ou não, mas é assim que o mercado funciona. Longo prazo é sem prazo para o mercado financeiro, porque não tem como a gente quantificar exatamente quando e quanto as ações vão subir ou cair, apesar dos resultados das empresas serem bastante previsíveis, assim como os grandes ciclos econômicos, né? E como eu falei, o investidor acaba se preocupando com cotações, o que não faz sentido. Eu quero compartilhar aqui um áudio que eu considero fundamental, né? E que pelo menos 3, 4 vezes por dia eu compartilho, principalmente com os nossos clientes mais novos da consultoria, onde eu respondi aqui para um cliente que estava questionando, né, essa falta de retorno no curto prazo na carteira de ações dele. E claro, né, pessoal, ninguém está proibido de começar ganhando. Eu quero que as pessoas ganhem dinheiro, mas a gente sabe que o mercado acionário é assim. Em algum momento a gente vai ter menos dinheiro do que tinha antes. Essa é uma premissa básica aqui do mercado. Inclusive, eu tenho essa frase aqui, né, que é se a sua convicção de comprar ou não uma ação depende da cotação de curto prazo, você não sabe o que está fazendo. Então, se a preocupação da pessoa é a cotação e não a qualidade da carteira, mostra que alguma coisa está errada. Por isso que eu comento com os clientes: olha, se tu está preocupado com cotação, é importante que tu te prepare psicologicamente, treine isso, não fique olhando lá o home broker todos os dias. Nós temos os relatórios, temos mentorias e o principal, marca a reunião com a gente e nos pergunta, porque quando tu entende que tu está investindo em boas empresas, essa preocupação aqui ela vai se dissipando, mesmo sendo normal, né? Pessoa natural, né? Principalmente quando o mercado cai forte, dá algum tipo de desconforto, especialmente para as pessoas que estão iniciando a jornada no mercado financeiro. Então vou deixar o áudio aqui da resposta para vocês escutarem. Oi, Isnar. Vamos lá, tá? Assim, eu entendo isso que tu está dizendo, tá? Só que esse prazo não existe, tá, Isnar? Não existe, não existe, não existe, né? É, o portfólio que a gente usa como base da carteira da consultoria nunca fechou negativo. Esse portfólio nunca fechou negativo, tá? Eu invisto dessa base desde 2002, 2003, né? Então, assim, eu entendo muito bem sobre isso, né? E eu entendo como não é como é importante a gente não focar no curto prazo. Ah, porque ficou negativo, positivo, porque em momento algum ficou. Isso não importa nada, né? E eu não uso o longo prazo como bengala, né? Eu uso como para entregar os fatos das coisas. A tolerância de cada um em relação à questão do quanto vai ter o percentual em ações é de cada um. Agora, a pessoa tem que entrar no mercado sem ter prazo. O longo prazo é não ter prazo. Essa que é a questão. Porque eu estou há 20 anos no mercado financeiro, Snar, e eu entendo muito mais de investidor do que de investimentos. Muito mais, tá? Eu entendo muito mais de investidor do que análise. Muito mais, né? E eu já devo ter conversado com 30, 40, 50 mil clientes, eu não tenho nem ideia. Né, Snar? A Capitalizo hoje tem mais de 30 mil clientes. Eu estou o dia inteiro conversando com investidores. E o que eu estou te falando é que esse pensamento aqui que tu tem, ele não é um pensamento positivo para o teu longo prazo. É isso que eu estou dizendo. Agora, se a pessoa vai aceitar isso ou não, aí é de cada um.
A tolerância que as pessoas têm ao risco e a ter paciência com cada tipo de investimento vai de cada um, né? Eu acho até engraçado quando a pessoa está preocupada com a volatilidade, quando ela é sócia da Microsoft, ela é sócia da VEG, entendeu? Eu acho engraçado, porque para mim, eu não tenho esse tipo de preocupação, né? Eu sei que é válida essa tua preocupação, só que ela não tem nada de positivo, porque tu não tem a mínima ideia de quando as coisas vão acontecer e eu não tenho. Por mais que eu ganhe dinheiro, né, meu pai sempre investiu, né, eu ganho dinheiro para caramba com o capitalismo, apesar de eu investir tudo que a gente ganha, eu ganho dinheiro como investidor, eu tenho meu dinheiro, tenho dinheiro da família. Por mais que eu goste disso, se eu soubesse 1 minuto de cotação, Isnara, eu ia ser o cara mais rico do mundo. Eu não estou falando nem 1 ano. 1 minuto. Eu precisaria 1 minuto, eu compraria opções e eu ia ser o cara mais rico do mundo, entendeu? Por isso que eu falo, tem que desopilar de cotação, né? Se a pessoa aceita isso ou não, vai de cada um. Ela pode aceitar ou não aceitar. Ela pode escutar o que eu estou falando, uma pessoa que ganha dinheiro no mercado, uma pessoa que é preocupada com o investidor, ela pode aceitar isso, né? Ou ela pode ver na prática. É menos custoso ela aceitar o que eu falo, porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou falando e eu só lido com fatos, tá, Isnar? Eu não lido com coisas subjetivas aqui. O mercado ele é totalmente objetivo, né? Foi uma coisa que eu sempre cobrei de toda a equipe: pragmatismo, objetividade. As coisas têm que ser uma em cima da outra. 1 mais 1 é 2. Não tem nada diferente disso. Ou a pessoa entende isso que eu estou dizendo e ela absorve, e ela vai tornar a jornada dela mais tranquila, ou ela pode não acreditar em mim, né? E ela vê na prática isso que eu estou dizendo. Vai de cada um, né? Eu quero sempre o bem do investidor. Só que tem o ônus. O ônus é nós não temos a menor ideia do tempo. Longo prazo significa o quê? Sem prazo. Essa que é a questão, né? E se você quer ter acesso a um aconselhamento 100% independente, transparente, sem conflitos de interesse e focado no seu perfil e resultados, deixe o convite para conhecer a Capitalizo Consultoria. Para saber mais, me chame no WhatsApp ou preencha o formulário de contato, que eu mesmo retorno e explico como poderemos te ajudar a investir melhor. Os links estão na descrição e nos comentários. Te aguardo. Um abraço.